tirar o Live Pix. Não, os bits não dá pra eu tirar, o... Inteligência pura, não dá pra tirar. O Live Pix dá, os bits não. Mas, mano, ninguém aqui é idiota, ninguém aqui... Quase eu falo um negócio que provavelmente não devo falar. Mano, mas ninguém aqui é idiota, todo mundo sabe que isso aqui é um assunto sério. Não tem um porquê brincar com isso, né, Lorde? Não tem um porquê levar isso aqui na brincadeira. Não tem um porquê você colocar um kkkk no final das suas frases, né? Todo mundo sabe que isso aqui é um assunto sério. E que se você tivesse passado por isso, ou tivesse alguém da família que passou por isso, você não acharia graça. E isso vai pra geral que acha que isso aqui tem um pingo, pelo menos, de graça. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Castanheira e está começando mais um Nostalgia História que vocês tanto pedem. E sim, chegou a hora da guerra mais famosa de todos os tempos. A guerra mais retratada em filmes, séries, documentários, livros e o tema histórico mais pedido por vocês, a Segunda Guerra Mundial. E antes do vídeo começar, eu gostaria de pedir para você que ainda não está inscrito no canal Nostalgia, se inscrever aqui embaixo, clicando no botãozinho com a professora Lirita React. Quem falar de macho gostoso, eu vou dar bem. Exatamente, agora vamos de aula de história. Eu até colocaria minha blusa de professora, mas vai me dar calor. Só vamos. Se inscrever, não deixe de se inscrever aqui embaixo, porque esses vídeos dão um baita trabalho pra gente. E o seu like e a sua inscrição aqui no canal é o que nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E eu prometo que você não vai se arrepender, principalmente com a nossa playlist de história. Então se inscreva aqui e nos dê essa força. Bem, Segunda Guerra Mundial, ela foi um puta conflito gigantesco que afetou o nosso planeta inteiro. Até hoje não se sabe ao certo o número de mortes causadas diretamente e indiretamente pela guerra, mas as estimativas vão de 50 milhões a 80 milhões de pessoas. Mano, é muita mortas. gente. E quando você não tem certeza do número de mortos por uma margem de 30 milhões de E pessoas... sabe o que é pior? Sabe o que é pior? O pior, no meu ponto de vista, é saber que aquele cara lá, que eu não vou falar o nome porque pode dar ruim, nem era alemão. O cara era austríaco e quis pagar de louco, mano. Nem alemão ele era. pessoas, pode ser 50, pode ser 80, é porque a parada foi bem feita. Aliás, a Segunda Guerra Mundial tem uma das atrocidades mais terríveis que o ser humano já viu: o Holocausto e as bombas atômicas. Daí vai vir, né? E fala, ai, foi porque ele foi rejeitado. Mano, eu sei de história, gente, eu não sou tão burra. Foi porque ele foi rejeitado na escola de artes. Ah, vai tomar no cu dele. E quando você olha tudo que rolou entre 1939 e 1945, você vê que esse foi um dos momentos mais insanos da história. E nesse vídeo eu vou seguir mais ou menos a mesma linha do vídeo da Primeira Guerra Mundial, que inclusive é legal você assistir porque a Segunda Guerra Mundial só aconteceu por causa da Primeira Guerra. É claro que eu vou explicar aqui todos os motivos da Segunda Guerra, mas vendo outro vídeo essa explicação fica ainda mais completa. E se você também não viu ainda o nosso vídeo sobre o Hitler, é legal você ir lá e conferir depois, porque esse vídeo da Segunda Guerra e o vídeo do Hitler meio que se completam. Naquele vídeo eu contei a história do Hitler e como nasceu o nazismo na Alemanha, de uma maneira bem mais detalhada. Mas nesse vídeo iremos olhar para um cenário muito maior, que é justamente uma guerra que envolveu o mundo inteiro. Então se acomode aí, pega alguma coisa para beber, alguma coisa para comer e seja bem-vindo ao Nostalgia Água. História Segunda Guerra Mundial. Bem, imagina o Stalin seguinte, também, por mais que tenha acontecido o que aconteceu, Stalin também é outro vagabundo, tá? Só pra deixar claro. depois da destruição que a Primeira Guerra causou, a galera na Europa não queria nem fudendo pensar em uma Segunda Guerra. Não, pelo amor de Deus, mano, já deu uma treta aquela primeira. Obviamente a maioria das pessoas queriam viver falei em o paz, nome, em falei o alegria, nome. cantando, felizes. Epa. Agora tem uma questão importante: o clima nos países da Europa era de pessimismo total por causa de toda a destruição e morte causadas pela Primeira Guerra. Na Alemanha esse sentimento era ainda pior. Isso porque muitos alemães, principalmente os militares, não engoliram a derrota na Primeira Guerra Mundial. Quem não sabe, a Alemanha se fudeu na Primeira Guerra Mundial, perdeu a guerra. The German generals and troops claimed that they hadn't been defeated in battle, but betrayed by their own cowardly politicians. E
como a Alemanha se fudeu na Primeira Guerra Mundial, eles tiveram que assinar o Tratado de Versalhes, o famoso Tratado de Versalhes, que foi um tratado imposto, goela abaixo, pelos vencedores. Os caras enfiaram assim, ó, no cu da Alemanha. Toma aqui o tratado! E claramente isso ferrou com a Alemanha. O país perdeu vários territórios e ainda foi proibido de ter um exército com mais de 100 mil homens. The German army had been limited to 100,000 men. The country was forbidden to have an air force, tanks, or submarines. Mas o mais foda de tudo é que a Alemanha teve que pagar uma indenização gigantesca para os países vencedores. Isso acabou com a economia do país. They were forced to pay a massive £6.6 billion in reparations to France and Britain, something they could ill afford. Pra vocês terem uma ideia, no inverno a galera queimava montanhas de dinheiro pra se aquecer. E não, elas não estavam ficando malucas pelo fim da guerra, mas isso rolou porque a lenha valia mais do que as notas do dinheiro alemão. Ou seja, o dinheiro alemão não valia mais merda nenhuma. Então o país estava afundando e, logicamente, a galera que não aceitava o Tratado de Versalhes, achava uma puta sacanagem, começou a ficar levemente puto. O famoso sangue nos olhos. E aí, Castanhari, os nazistas tomaram o poder e botaram pra fuder, foi isso? Não, calma, vocês estão um pouquinho adiantado. Antes disso, rolou a famosa Grande Depressão. A Grande Depressão foi a maior crise econômica da história. Em 1929, a Bolsa de Nova York quebrou e isso destruiu a economia do mundo capitalista. Isso porque depois da Primeira Guerra, os Estados Unidos se tornaram uma potência enorme. Ou seja, muitos países dependiam da economia americana e quando o país quebrou, isso levou vários outros países para o buraco junto com os Estados Unidos. As the economic devastation spread, a quarter of the population lost their jobs. Tens of thousands were made homeless, living in shantytowns. Whereas before it had been distracted by pleasure, now America was distracted by pain. Isso significa que a economia na Europa se fudeu muito. E com isso, duas correntes ideológicas opostas que já existiam na Europa começaram a ganhar muita força. A primeira era a democracia. Países como os Estados Unidos, Inglaterra e França acreditavam que um sistema de governo que preservasse a liberdade e a riqueza de cada pessoa seria sempre o melhor caminho para o desenvolvimento de um país. A segunda era o totalitarismo, que prega que um país precisa de um líder supremo que concentre todo o poder e diz tudo o que o povo deve fazer. Ou seja, a liberdade das pessoas é sacrificada em nome da nação. Sim, estamos falando de ditaduras. E para falar disso, vamos começar com União Soviética. Quando estourou a revolução que acabou com o Império Russo em 1917, né? A Rússia era um império na época. Começou uma guerra civil enorme. E em 1922 foi criado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é considerado o primeiro país comunista do mundo. The Union of Soviet Socialist Republics is the official name of Communist Russia and its satellite republics. Manipulation of the masses in Red Square masks the iron-fisted dictatorship of Stalin, who has also thrown millions of poor wretches into his labor camps, the Gulag. Então, né, o Império Russo agora vai se transformado na União Soviética. E na metade dos anos 20, quem se tornou o líder supremo da União Soviética foi um rapaz chamado Joseph Stalin, que acabou transformando de vez o país em um estado totalitarista de esquerda. Também. Aí, como rolou essa revolução na Rússia e eles viraram um país comunista, vários outros países da Europa ficaram com medo dessa porra se espalhar para eles também. Nisso surgiu vários movimentos nacionalistas que odiavam os comunistas. E muitos desses movimentos chegaram ao poder desses países, criando então um estado totalitarista de direita. Street battles erupted between extreme right-wing nationalists and communists trying to start a revolution. This was fertile ground for a new breed of rabble-rousing right-wing politicians. Among them, Adolf Hitler. E tipo, isso rolou em vários países do mundo, só que a gente vai falar aqui só dos que se envolveram na Segunda Guerra Mundial. Isso aconteceu na Itália, por exemplo, com um sujeito chamado Benito Mussolini, que era o chefe do partido fascista. Em 1922 ele se tornou primeiro-ministro e 3 anos depois acabou com a democracia na Itália e se colocou como grande líder do povo italiano, chamado de Duce. Deve cristallizzare una posizione di potente ingiustizia. By 1928 his position seemed secure. Parliament was appointed rather than elected, and all power was
islands firmly in the hands of the fascist Grand Council. Na Alemanha rolou algo bem parecido. Com o final da Primeira Guerra, a Alemanha deixou de ser um império e virou uma república. E como esse novo governo era quem tinha assinado a rendição no final da guerra em 1918, aquela galera que tava com sangue nos olhos, que odiava o Tratado de Versalhes, também claramente odiava esse governo. E os caras não queriam nem ouvir falar desse negócio de república na Alemanha. Então, como a situação política do país era completamente instável, o partido nazista começou a ganhar força com o povo. E em 1933, o líder do partido, Adolf Hitler, se tornou chanceler da Alemanha, que é uma espécie de primeiro-ministro. Em 1934, o presidente alemão morreu e o Hitler se tornou o Führer, o líder absoluto do país. Então o mundo estava completamente dividido de novo. Você tinha países democráticos que não concordavam com os países totalitaristas de direita, que por sua vez detestavam os totalitaristas de esquerda, que por sua vez odiavam os democráticos capitalistas. E quem está faltando no... E também, né, vale relembrar daquele mão direita, que agora eu não lembro o nome do cara aí, né? Não vou falar o nome dele. Mas aquele mão direita dele também era um filho da puta. A mão direita que ele tinha era um filho da puta, eu não lembro o nome dele agora. No meio dessa treta, o Japão era um império, daqueles que o imperador é visto como um Esse deus mesmo, pelo amor. povo. E desde a segunda metade do século XIX, esse império estava se expandindo pelo Pacífico. Então, assim como tinha rolado antes da Primeira Guerra, a gente tinha um novo barril de pólvora prestes a explodir no mundo. E para entender como esse barril de pólvora explodiu, é só olhar para a Alemanha. O Hitler chegou ao poder com 2 discursos importantes. O primeiro era o lance racista, que pregava a superioridade da raça ariana. How come the Germans listen to him? Die alte Deutsche Reichsstadt Nürnberg heil! What does he have to give? Hitler's gift to Germany is a campaign of racist terror. E o segundo discurso era renegar o Tratado de Versalhes, que obviamente só prejudicava a Alemanha. E como Hitler queria transformar a Alemanha na maior potência do mundo, o primeiro passo para fazer isso acontecer era recuperar a sua economia. E uma das maneiras que o Hitler encontrou de fazer isso foi investindo na indústria, especialmente na produção militar. Mas espera, Castanho, você não falou que no Tratado de Versalhes não podia ter um exército muito grande lá, com mais de 100 mil? Como que os caras começaram a investir no exército? Sim, na teoria eles não podiam. Mas o Hitler foi sorrateiro, devagarinho ele começou a ignorar cada vez mais o Tratado de Versalhes. In 1936, Hitler publicly repudiated the Treaty of Versailles. The French and British protested strongly, but did nothing. Conscription was reintroduced, and the production of arms by companies like Krupp was stepped up. Inclusive, ele tirou a Alemanha da Liga das Nações, que é tipo uma pré-ONU, Organizações das Nações Unidas, sabe? Que era uma organização que foi criada depois da Primeira Guerra para evitar que conflitos parecidos acontecessem no mundo, né? Opa! Agora a economia da Alemanha estava crescendo, o país tinha um exército cada vez maior, e o que estava faltando? Territórios! Ou nas palavras do próprio Hitler, espaço vital. Bem, a Alemanha precisava de mais território para plantar e explorar minérios. Aliás, esse pensamento explica muito o porquê da aliança com o Japão e a Itália, que também queriam derrotar o comunismo e expandir os seus territórios. Assim, em 1936, eles se aliaram com os italianos. E alguns dias depois, a Alemanha assinava um pacto anticomunismo com o Japão. In 1936, as a precursor to invasion, the Japanese signed a pact with Hitler. The aim was to guard against any attack by Soviet Russia were it to move on China. E galera, o Japão e a Alemanha tinham mais coisas em comum do que você imagina. O Império do Japão era tão racista quanto a Alemanha. Os nazistas queriam exterminar os judeus e escravizar os povos da Europa Oriental. E os japoneses queriam escravizar os chineses e coreanos porque diziam que eles eram inferiores. In order to conquer the world, we must first conquer China. Agora, quando essas alianças rolaram, aquele negócio que eu falei da expansão territorial já estava começando. Em 1931, o Japão invadiu a Manchúria, que é uma região da China. Em 1937, eles invadiram outro pedaço da China e conquistaram várias cidades. Mano, é But it was absurdo after the atrás de capture of absurdo. Nanking, then the Chinese capital, on December the 17th, 1937, that the Japanese forces really ran amok. Over 300,000 civilians are estimated to have been massacred during a 6-week orgy of rape and indiscriminate killing. E no meio disso, em 1935, a Itália invadiu a Etiópia, na África.
A tão famosa Liga das Nações, que parece uma Liga da Justiça, condenou a manobra, mas não fez porra nenhuma. Na verdade, o máximo que eles conseguiram foi fazer o Mussolini tirar a Itália da Liga das Nações. Ou seja, a Itália e a Alemanha já estavam fora do grupinho. Mas se o Japão e a Itália já foram lá invadir o território, metendo o pé na jaca, o Hitler foi mais ligeiro. Como ele sabia que a Inglaterra e a França não queriam uma nova guerra, ele começou a usar isso ao seu favor. Desde 1935, Hitler estava recuperando pequenos territórios na fronteira com a França que a Alemanha tinha perdido com o fim da Primeira Guerra. Aí, em 1938, ele meio que anexou a Áustria. Sabe o anexo que você manda por e-mail? Ele anexou a Áustria. Então foi como se a Áustria agora virasse parte da Alemanha. E como quase todo mundo que morava na Áustria era de origem germânica, quase ninguém ali reclamou. Na verdade, eles até fizeram uma votação lá e perceberam que os austríacos preferiam sim virar parte da Alemanha. Complete surprise and an enthusiastic welcome by Nazi sympathizers made it a bloodless invasion. Within hours, Hitler announced Austria's incorporation into the Third Reich. The sovereign nation Mano, had, for the first time, e é impressionante em ver e rever quantas pessoas ficaram do lado desse monstro, mano. been subsumed into a greater Germany. Bem, depois da Áustria, ele partiu para cima dos Sudetos, que era uma região da Tchecoslováquia que também era habitada por germânicos. Só que o governo tcheco não curtiu muito isso e ameaçou uma resistência. E como a parada começou a ficar meio tensa, para não rolar uma guerra, eles fizeram um encontro chamado Conferência de Munique. Aí o Hitler foi lá e disse o seguinte: antes que se vocês me derem os Sudetos, eu vou sossegar o bunda. Dá os Sudetos que eu fico de boa, Reichskat. Só que a Inglaterra e a França falaram: beleza, Hitler, toma aí os Sudetos pra você. Se você vai ficar de boa depois disso, pega, para de encher o saco. In Munich, on September the 29th, 1938, with Mussolini acting as mediator, France and Britain signed an agreement giving the Sudetenland to Germany in return for a Esse outro formal filho da declaration by puta Hitler também. that Ai, he gente, had no desculpa more palavreado. territorial Não dá, não ambitions. dá. Chamberlain flew back to Britain waving the piece of paper, which he claimed guarantees peace in our time. Só que aí, quando Hitler ganhou os Sudetos de bandeja, ele perdeu completamente a noção de respeito e falou: beleza, é só apertar que os caras peidam na mandioca. Então em 1939 o rapazinho foi lá e anexou outras regiões da Tchecoslováquia. Ou seja, quebrou a promessa que ele tinha feito na Conferência de Munique. E ninguém fez nada de novo! E nesse ponto, como tava todo mundo olhando pra Alemanha, a Itália foi lá e invadiu a Albânia. Ei, Itália. Bem nisso, Hitler foi lá e escolheu a sua próxima vítima, a Polônia. Grande Polônia, que é um país da Europa. Bem, ele exigiu que um território polonês chamado Danzig, e esse território era controlado pela Liga das Nações, e o Hitler queria pra ele. Hitler demanded the return of the port of Danzig to German control, so that East Prussia could be linked up with the rest of Germany. Inclusive, só um parênteses aqui, essa região da Polônia tem uma história interessante. Por acaso já brincou alguma vez de corredor polonês? Onde todo mundo faz um corredorzinho e você passa tomando porrada e bica de todo mundo? Sabe o corredor polonês famoso? Então, o nome corredor polonês nasceu aí porque essa região da Polônia formava exatamente um corredor entre duas regiões da Alemanha, que já estava pronta para descer o sarrafo nos poloneses. Tá, mas o que aconteceu? Bem, dessa vez a Inglaterra e a França não arregaram, e eles falaram assim: beleza, Hitler, você quer invadir aí? Pode invadir, só que ó, a gente vai revidar nessa porra. É tipo a Inglaterra e a França desenharam uma linha assim e falaram: passa, Daniel, pra você ver. Se passar daqui vai ter treta, vai, passa. É, galera, o mundo estava prestes a entrar em guerra novamente, porque é lógico que o Hitler ia passar daquela linha. At the end of March, he again repeated his demand that Poland give up Danzig. This time, France and Britain declared unequivocally that they would declare war if he attacked Poland. But by now, Hitler cared little whether they did or not. He was sure that they would be weak and indecisive opponents. Só galera, esse era exatamente o plano do Hitler desde o começo. Ele queria muito vingar a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Além disso, na cabeça dele e de muita gente lá da Alemanha, só uma guerra conseguiria transformar a Alemanha em uma grande potência, assim como fez com os Estados Unidos. Então o Hitler estava se preparando para essa guerra desde que ele tinha assumido o poder. E parte dessa preparação é que a Alemanha não poderia cometer os mesmos erros que eles tinham cometido na Primeira Guerra, quando teve que enfrentar os franceses e os ingleses de um lado e a Rússia do outro. Então, muito ligeiro, muito ardiloso, ele foi lá e fez um pacto de não agressão com o Stalin, que era o líder da União Soviética. Era tipo assim: você não me ataca e eu não te ataco, a gente fica de boa assim, de longe. Pode ser? On August the 23rd, the Soviet Union and the Third Reich, who everyone had believed were sworn enemies, announced a non-aggression pact. The agreement secretly specified that Poland would be split between the two countries
and Stalin would have a free hand to take over Estonia, Latvia, and Lithuania. Com a União Soviética fora do jogo, Hitler ficou bem mais tranquilo. Foi então que em 1º de setembro de 1939, Hitler invadiu a Polônia. E como consequência direta disso, o que aconteceu? A Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. Pouco mais de 20 anos depois da Primeira Grande Guerra, o mundo havia entrado em guerra mais uma vez. Só que agora, galera, a coisa ia ser estupidamente maior. Então, sabe aquele acordo de não agressão da Alemanha com a União Soviética? Então, esse acordo também envolvia a divisão de alguns países, que falavam, ó, esse aqui é seu, esse aqui é meu, esse aqui você pode, esse aqui você não pode. Falou isso também. Então, alguns dias depois da Alemanha invadir a Polônia, a União Soviética foi lá e invadiu a Polônia. O país foi literalmente dividido entre os dois invasores. Bem, aí a União Soviética partiu para cima da Finlândia, mas eles não conseguiram conquistar o país inteiro. Então, uma trégua foi negociada. A Finlândia cedeu um pedaço do seu território para os soviéticos e manteve a sua independência. Agora, lá na Europa Ocidental, navios ingleses e franceses começaram a fazer um bloqueio na Alemanha para travar o comércio marítimo do país. Então Hitler soltou seus navios e os U-boats, os famosos submarinos alemães, e isso deu início à Guerra do Atlântico. They would sneak up underwater on British merchant vessels, attacking them at the last moment. The submarines were also extremely agile on the surface. Um absurdo. Galera, agora lembra que eu disse que o Hitler tinha aprendido com os erros da Primeira Guerra? E por isso fez o acordo de não agressão com a União Soviética? Bem, não foi só isso que ele aprendeu com a Primeira Guerra, não. O Hitler sabia que uma guerra de trincheiras seria praticamente suicídio, né? Quem lembra do vídeo da Primeira Guerra Mundial, né? As primeiras batalhas eram todas de trincheiras, ninguém meio que andava. Ficava um exército de um lado, exército do outro, nas trincheiras, todo mundo se atacando, ninguém andava. Ninguém conquistava território dessa maneira. Como o objetivo do Hitler era o oposto, era conquistar territórios, uma guerra de trincheiras onde todo mundo fica parado não ia ser a melhor estratégia. Então Hitler preparou especialmente uma estratégia com uma palavra em mente: velocidade. Os caras desenvolveram uma tática de ataque conhecida como Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. A Blitzkrieg funcionava da seguinte forma: os tanques, apoiados por carros blindados, artilharia e aviões, começavam um ataque fulminante num ponto específico, até abrir um buraco nas defesas inimigas. Fast-moving tanks punch gaping holes in the Polish front lines, while the German Air Force, the Luftwaffe, pummels the nation's capital. Mano, é cena de você achar que você tá vendo um filme de terror, mano. Aí essas divisões entravam em território inimigo e atacavam pontos estratégicos, fazendo um estrago enorme, mas sem ficar muito tempo no mesmo lugar. Ou seja, o exército do país não tinha tempo nem de se organizar direito. E conforme esses tanques e carros avançavam, eles iam abrindo caminho para o resto do exército que vinha atrás. Aí a infantaria alemã chegava e destruía tudo sem piedade. E foi assim que os exércitos do Hitler começaram a varrer a Europa a partir de 1940. The Blitzkrieg against Poland had been a stunning success for Adolf Hitler. He had subdued an entire country in less than 4 weeks, and he was hungry for more. Em 9 de abril, eles invadiram a Dinamarca e a Noruega. Aí, em 10 de maio, invadiram a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Ou seja, Hitler estava indo pra cima com tudo. Só que assim, o grande troféu que Hitler queria mesmo era a França. A Alemanha avançou feito rolo compressor e a situação da França ficou bem complicada meio a partir do dia 10 de junho, quando a Itália entrou oficialmente na guerra e invadiu a França. Então, em 14 de junho, as tropas alemãs marcharam pelas ruas de Paris. On June 10th, Italian fascist leader Benito Mussolini throws in with the Nazis and declares war on France. Four days later, German troops march into Paris. Triumphant German soldiers unfurl the swastika from the Eiffel Tower. And France surrenders to Hitler.
Agora olha só que foda, galera. O governo francês teve que assinar a sua rendição no mesmo trem que em 1918 os alemães assinaram sua rendição na Primeira Guerra. Ou seja, isso era uma mera mensagem de que para o Hitler a parada era assim, muito pessoal. A queda da França foi um ponto decisivo na guerra, porque o Hitler começou a utilizar o território francês para atacar a Inglaterra. Foi aí que começou a Batalha da Grã-Bretanha, a primeira grande batalha da humanidade travada praticamente só por aviões. The Luftwaffe begins bombing runs over the British coast and shipping convoys. Britain's Royal Air Force, alerted to impending attacks by a sophisticated new radar network, takes to the sky, including the deadly Hawker Hurricane and the Supermarine Spitfire. Na Primeira Guerra, a maior parte dos combates aéreos era de avião contra avião, mas na Segunda Guerra os bombardeiros já eram comuns. Então essas batalhas aéreas eram cheias de caças lutando uns contra os outros e bombardeiros tentando chegar até território inimigo. Falar dos famosos bombardeiros alemães, eu tenho que falar um pouquinho da Espanha. Em 1936, um general chamado Francisco Franco tentou derrubar o governo e aí começou a Guerra Civil Espanhola. A Espanha não entrou diretamente na guerra, mas o Franco e o Hitler eram aliados. Em 1937, os alemães bombardearam a cidade de Guernica. A destruição do lugar inspirou um dos quadros mais famosos do mundo, o Guernica, do grande pintor Pablo Picasso. Pablo Picasso's Guernica is considered one of the masterpieces of 20th century art. It portrays the horror that consumed a Spanish town on April 26, 1937. E foi nesse bombardeio que os alemães testaram pela primeira vez suas táticas de ataque aéreo. The German dictator seized the opportunity to test his new equipment and expanding armed forces. The first Panzer tanks were sent, along with some 12,000 troops. And the Luftwaffe deployed its Condor Legion, with its ultra-modern new bombers and fighters. Na Segunda Guerra, quando os alemães mandaram seus aviões atacarem a Inglaterra, o pau comeu pra caralho nos céus ingleses. Pra você ter uma ideia, no começo os aviões alemães bombardeavam portos e comboios de navios ingleses, mas depois começaram a atacar também fábricas e campos aéreos. E mesmo tomando bombas na cabeça o tempo inteiro, os ingleses conseguiram parar o avanço dos alemães. E muito disso se deve a dois fatores. Primeiro, a atuação dos pilotos ingleses, que era uma coisa sensacional, os caras eram grandes pilotos, e também com a ajuda de outra tecnologia que surgiu naquela época, o radar, que avisava quando aviões inimigos estavam se aproximando. These could pick up aircraft at a range of 120 miles and give their distance, direction, height. Mano, é revoltante pensar quantas pessoas inocentes se fuderam por causa dessa porcaria, né? Dessas ambições que eles tinham. And numbers. The information would be passed back to RAF Fighter Command's headquarters at Bentley Prior, just outside London. E a segunda coisa foi a liderança de um rapaz muito famoso, que você já deve ter ouvido seus professores falarem muito dele, que é o famoso Winston Churchill, que tinha acabado de virar primeiro-ministro da Inglaterra. Ele não deixou a moral do povo inglês abaixar em momento nenhum, mesmo tomando bomba pra caralho dos alemães na cabeça. What kind of a people do they think we are? Is it possible they do not realize that we shall never cease to persevere against them until they have been taught a lesson which they and the world will never forget? Agora, enquanto tudo isso acontecia no final de 1940, a guerra começou a rolar também no norte da África. A Itália queria dominar essa região porque o Mussolini era tão insano que ele queria criar um novo império romano. Só que a campanha da Itália ali não começou nada bem. Eles tentaram invadir o Egito para dominar o canal de Suez, só que não foram muito bem nisso. December the 6th, 1940, they moved in across the desert. Just 4 days later, they overran the Italian defenses. Nearly 40,000 Italians were taken prisoner. E como
como Mussolini também estava de olho no Mediterrâneo, ele invadiu a Grécia, mas seus exércitos foram derrotados. Só que o que aconteceu? Dessa vez o Hitler avisou que depois do inverno ele ajudaria com a invasão da Grécia. Em 1940 rolou também um lance muito importante para o desenvolvimento da guerra. A Alemanha, Itália e Japão assinaram em setembro um negócio chamado Pacto Tripartite. Isso foi um pacto defensivo entre os três países. Começou a formar o grupinho da sala, tá ligado? Ou seja, qualquer país que atacasse um dos três automaticamente entrava em guerra com os outros dois. Foi aí que nasceu o famoso eixo Alemanha, Itália e Japão da Segunda Guerra Mundial. Isso cai na prova, hein? Nota aí, esse é o eixo. In September 1940, Japan, Italy, and Germany signed the Tripartite Pact and forged the so-called Axis powers. Their goal, quite simply, is to rule the world. And they seem well on their way. E esse pacto cresceu poucos meses depois, quando a Hungria, Romênia e Eslováquia, que eram subordinadas à Alemanha, também entraram no acordo. Então o eixo era formado pela Alemanha e seus aliados, né? Principalmente a Itália e o Japão, que eram as maiores potências desse grupo. E é importante lembrar que nesse momento a União Soviética não fazia parte desse grupinho, mesmo tendo assinado aquele pacto de não agressão e tendo invadido a Polônia lá, a União Soviética não tinha entrado na guerra ainda. Bem, se de um lado tinha o eixo, do outro tinha os aliados, que era o nome dos países que estavam tentando combater o eixo e que naquele momento era liderado pela Inglaterra. Bem, a França também estava com a Inglaterra, mas já tinha caído porque foi invadida pela Alemanha. Mas relaxa que a Inglaterra ainda iria receber outros aliados muito importantes. Em 1941 foi um ano com acontecimentos muito importantes para a Segunda Guerra. Mas antes de falar deles, vamos falar o que aconteceu naquela parte lá do Mediterrâneo e dos Balcãs, que a Itália estava. O que aconteceu lá? Bem, primeiro a guerra deu uma virada no norte da África, porque os alemães mandaram várias tropas pra lá. E esses caras chamados de Afrika Korps começaram a dar um pau nos aliados e foram empurrados pra dentro do Egito. E aí chegou a vez do eixo resolver a questão da Grécia. Para invadir o país, a Alemanha precisava atravessar a Bulgária. Isso se resolveu em março de 41, quando os búlgaros se tornaram aliados do eixo. Então estava tudo pronto para a invasão da Grécia, mas aí rolou uma merda enorme na Iugoslávia. Porque assim, dia 25 de março, a Iugoslávia assinou o Pacto Tripartite. Sabe aquele pacto lá com a Alemanha, a França e o Japão? Eles assinaram. Só que 2 dias depois rolou um golpe de Estado que derrubou o governo. E esse golpe de Estado teve apoio dos ingleses, que eram dos aliados, contra a Alemanha, Itália e Japão. Bem, o que aconteceu é que o Hitler ficou bem puto. Aí ele foi lá, meteu o pé na porta e invadiu a Iugoslávia e a Grécia e dominou tudo em menos de um mês. 33 German divisions moved into Yugoslavia. They swiftly tore its defenses apart. The capital, Belgrade, surrendered on April 12th. Greece fell almost as quickly. Despite British help, Athens was captured in less than 3 weeks. E no meio dessas invasões, o Hitler planejava também outra grande invasão. E não era uma invasão comum, e quem ele queria invadir também não era nem um pouco comum. Então, dia 22 de junho de 1941, Hitler dá início à Operação Barbarossa. Tinha como objetivo invadir a União Soviética. Foi aí onde as coisas começaram a... Mas calma aí, Castanha, e o pacto lá, anti-invasão que ele tinha com a União Soviética, ele ignorou? Sim! Eu não sei se vocês entenderam até esse ponto, mas o Hitler não era o tipo de cara que costumava respeitar acordos. Ele cagava pra todos os acordos que ele fazia. E atacar os soviéticos era um dos grandes objetivos do Hitler desde o início da guerra. Porque, como eu disse lá no começo, os nazistas odiavam os comunistas. E o objetivo do Hitler não era invadir a União Soviética, o território soviético. Era fazer uma verdadeira limpeza étnica, destruindo absolutamente tudo que estivesse por lá. Desse jeito ele exterminaria não só o povo russo, como também o comunismo. E ainda por cima ganharia milhares de quilômetros de território ricos em minérios e o caralho todo. It was in Russia that Hitler would find Lebensraum, new territory for German colonization. The Soviet peoples would be treated as mere natives in a German colonial empire. Their cities would be Germanized or razed to the ground. They would be peddlers, backward peasants, domestic servants,
laborers. Então todos os passos que o Hitler deu desde o início da guerra, inclusive o pacto de não invasão com a União Soviética, eram visando esse momento, essa invasão. Ele precisava só primeiro invadir a Europa Ocidental para depois partir pra porrada com Stalin. E na boa, galera, ele quase conseguiu, porque faltou invadir basicamente só a Inglaterra. Inclusive os ataques aéreos continuavam rolando na Inglaterra. Só que agora os alemães atacavam também alvos civis, arrasando as cidades inglesas. Para o Hitler era questão de tempo até a Inglaterra se render. By the autumn, Germany was bombing Britain's cities almost daily, convinced the British would eventually crack. Então, alegando que os soviéticos planejavam invadir a Alemanha, ele foi lá e falou, não, eu vou fazer primeiro, vou invadir. Mas ele já pensava nisso antes. Foi então que a União Soviética entrou na guerra do lado dos aliados. Velho, durante toda a operação, quase 4 milhões de soldados do eixo invadiram a União Soviética. Esse é até hoje o maior exército invasor da história. Rolaram vários conflitos enormes e em alguns deles os soviéticos levaram um pau histórico. A Batalha de Kiev, por exemplo, foi um massacre. 500 mil alemães enfrentaram mais de 600 mil soviéticos e pouco mais de 10 mil soviéticos escaparam com vida. Ou seja, tudo indicava que a União Soviética iria desmoronar. In one of the most spectacular encircling movements in military history, the German panzers took prisoner at Kiev nearly 750,000 Russians. The German newsreel cameramen made great play of these long columns of luckless Russians, for whom frontline fighting was now over. Os alemães também chegaram até Leningrado, só que os soviéticos resistiram e começou o cerco de Leningrado, que se tornaria um dos negócios mais sangrentos de toda a Segunda Guerra. Só que o que estava acontecendo? Como a invasão da União Soviética rolou durante meses, o Hitler começou a ter um problema. As tropas alemãs começaram a ficar exaustas. Além disso, os recursos das tropas alemãs também começaram a ficar escassos. A única saída era confiscar todos os recursos das fazendas na União Soviética. E o Stalin, vendo que o Hitler estava se apropriando dos seus recursos, para suas tropas, o que ele fez? O Stalin foi lá e mandou os camponeses abandonarem as suas casas e queimarem tudo para não deixar nada para os alemães. Numa tática que ficou conhecida como terra arrasada. Durante toda essa porra, os alemães e os soviéticos ainda tiveram que enfrentar outro inimigo. O inverno absurdo daquela região, que em vários momentos fez mais estrago do que o próprio exército soviético. Velho, imagina o frio que os caras passavam lá. No inverno, as temperaturas podiam chegar até menos 30 graus. Esse foi o famoso General Inverno, que começou a depenar o exército do Hitler. Nossa, é absurdo atrás de absurdo. Não, Di, não. O Brasil, ele... Posso estar falando besteira? Posso, mas do meu ponto de vista, o Brasil não tem nem metade de recursos pra conseguir pelo menos sobreviver a um negócio desse nível aqui. Não. Só que mesmo assim os alemães ainda conseguiram se aproximar de Moscou, que era a capital da União Soviética. Mas eles não conseguiram chegar até a capital. Não. Que? Você vai falar então pra mim? Não. Não, eu discordo. Não tem, gente. Não tem. Falem o que vocês quiserem, mas na minha opinião, o Brasil não tem todos os recursos necessários para enfrentar um negócio assim. Não tem. Não vou citar nome de países que facilmente acabaria com o Brasil. Mas não, gente, não. Porque o Stalin resistiu. By December the 4th, with
its leading units were just 19 miles from Red Square. Some reconnaissance patrols claimed they could see the golden domes of the Kremlin glinting in the distance. A única opinião errada sua aqui é a sua, Lorde, que já riu várias vezes desse acontecimento. Então, moral, você não tem nenhuma pra falar. E, infelizmente, eu tô falando o que eu acho. Brasil não é um país que realmente aguentaria um tranco desse aqui, mano. Não tem essa. Não tem essa. Mano. Real, não. Quer falar de opinião errada quando a sua é a mais errada? Que na outra vez na live tava rindo desse acontecimento? But that night, the temperature plunged again. Tank engines would not start. Weapons froze. Many soldiers were severely frostbitten. On December the 5th, the Germans halted the attack. Em dezembro, ele lançou um contra-ataque que fez os nazistas recuarem vários quilômetros. Isso foi essencial para interromper o avanço nazista. First came a massive... É exatamente por isso que eu falo, mano, política e religião não tem como discutir. Porque sempre vai ter um que acha que sabe mais do que outro, quando não é assim, mano. Cada um tem a sua opinião, o seu ponto de vista. Soviet artillery barrage. Then swarms of Soviet T-34s crashed through the German defenses. Stunned by the savagery of the attack by an enemy they had assumed was on the ropes, the Germans fell back. Só que a guerra por aqueles lados ainda ia continuar durante um bom tempo. Por isso vamos falar agora do que estava rolando lá no Oceano Pacífico. Até 1941, a guerra no Pacífico estava rolando em uma proporção pequena, envolvendo basicamente Japão. E China, que estavam se matando desde os anos 30. Só que aí, inspirados pelo sucesso alemão na Europa, os japoneses, que precisavam de mais recursos naturais, começaram a mover suas tropas pelo Pacífico de uma forma que ameaçava várias colônias europeias. The country had occupied Malaya. Não. Eu sempre prometo pra mim mesma que eu não vou me meter nesses temas políticos, de religião, nem nada disso. Mas, mano, falar que o Brasil tem peito pra peitar uma guerra, nem precisa ser desse nível, um pouquinho menos. Falar que tem, pelo amor de Deus, aí vocês vêm falar, ai, mas eles têm aliados. Mano, tem países que sozinho tancariam o Brasil e com aliados, então, piorou. Então, não, gente, infelizmente, não. Burma, the Philippines, and the Dutch East Indies, Indonesia today. These territories have become vital sources of strategic supplies such as oil and rubber. Durante alguns meses essa tensão foi se agravando, rolaram até conversas diplomáticas com os Estados Unidos, mas que não levaram a lugar algum. Só que aí, em dezembro de 1941 aconteceu um dos ataques mais ousados de todos os tempos. Era manhã de 7 de dezembro de 1941. Muita gente ainda estava dormindo na base aérea de Pearl Harbor, no Havaí, quando os aviões japoneses apareceram mandando bala e bomba em tudo que encontravam pela frente. O objetivo principal dos japoneses no ataque de Pearl Harbor era inutilizar a marinha americana no Pacífico. Mano, e eles foram com tudo, usando 6 porta-aviões, quase 30 submarinos, vários navios de guerra e mais de 400 aviões.
ataque durou 1h30. Quase Meu 2.500 Deus. pessoas morreram Meu e vários Deus. navios americanos que estavam ancorados ali foram danificados ou completamente destruídos. Os americanos ficaram completamente prostitutos da vida, porque esse ataque rolou sem uma declaração oficial de guerra do Japão. Só que, galera, é guerra, foda-se, vale tudo, né? Então o Japão vai e toma. We're so angry. All we can think is the Jap bastards will pay for the sneak attack. E obviamente, por causa disso, os Estados Unidos foi lá e declarou guerra contra o Japão, automaticamente entrando do lado dos aliados. Ou seja, os Estados Unidos também agora estavam entrando em guerra contra a Itália e a Alemanha. Então agora o bicho vai pegar para todos os lados. US President Franklin Roosevelt declared war on Japan. Since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Enquanto o circo começava a pegar fogo no Pacífico, na Europa os alemães estavam começando a colocar em prática um dos planos para executar um dos seus principais objetivos desde o início da guerra, a questão da solução final. Galera, desde que os nazistas tomaram o poder na Alemanha, os judeus começaram a ser perseguidos de todas as formas possíveis. Acho que agora chegou a parte mais assim absurda sobre o tema, né? Já tava um absurdo, né? Desde tudo que a gente viu. Mas agora amor. Agora sim chegou a parte mais pesada de todos esses acontecimentos que teve. My dad had his citizenship. We all had our citizenship taken away. His bank accounts confiscated. His business is totally near dissolution. E obviamente essa perseguição aumentou ainda mais conforme a Alemanha ia conquistando novos países que também tinham população judia. E nos primeiros anos de guerra, uma das soluções para lidar com isso foram os guetos. Os nazistas confiscavam tudo o que os judeus tinham, arrancavam os caras de casa e mandavam para o gueto, que era um pedaço da cidade que ficava completamente cercado e vigiado. For many months, the occupiers considered a project to create a Jewish ghetto in Warsaw, including its plan and location. In the end, it was decided to create a ghetto in the very heart of this metropolis. Um dos países que mais se fudeu com isso foi a Polônia. O gueto de Varsóvia, que era o maior de todos, foi criado em 1940. E, velho, os nazistas colocaram mais ou menos 400 mil judeus lá dentro. E a vida num lugar desses era insana, porque os caras ficavam praticamente sem comida, sem remédios, sem higiene. Centenas de milhares de judeus na Europa inteira morreram dentro desses lugares. Só que no final de 1941 e começo de 1942, os nazistas começaram a colocar em prática o que eles chamavam de solução final, que nada mais era do que o extermínio total dos judeus. A primeira fase desse plano começou na invasão da União Soviética, com esquadrões da morte que assassinavam todos os judeus dos territórios ocupados. In less than 6 months, the Einsatzgruppen systematically hunted down and murdered more than 1 million Soviet Jews. But shooting Jews one at a time was inefficient and psychologically taxing for the killers. In August 1941, Heinrich Himmler, senior commander of the killing squads, went to the Soviet Union and saw firsthand how seriously the executions had demoralized his men. He urged them to find a better method. E a segunda fase da solução final foi mandar os judeus para os famosos campos de concentração. Galera, nesses campos de concentração, o que rolava de forma geral era o seguinte: os prisioneiros mais saudáveis eram obrigados a trabalhar e viver em condições desumanas. Já os velhos, crianças e doentes eram executados em câmaras de gás assim que chegavam ao campo. Em alguns desses campos eram milhares de judeus chegando por dia. At places like Birkenau, the extermination facilities were next to work camps like Auschwitz. Ai,
Ai, mano, é muito At monstruoso. facilities like this, Não dá. the new arrivals were sorted. Able-bodied men and a few women went to the work camp to be worked to death as slaves. Children, the old, and most of the women went straight to the gas chambers. Os nazistas começaram a usar gás porque assim podiam matar muita gente em pouco tempo. Além disso, o gás ajudava com o fato de que eles não precisavam gastar munição. Os historiadores chamam todo esse processo de indústria da morte. Next, they were herded, up to 2,000 at a time, into sealed rooms disguised as showers. SS officers then poured Zyklon B crystals through a trap in the roof to form a deadly gas. It was far more effective than carbon monoxide. Nossa, mano, não, que pesado. Auschwitz-Birkenau, the gas chambers could kill over 10,000 people a day. Bem, só que as mortes não rolavam só no gás. Dentro dos campos rolavam também fuzilamentos e execuções individuais. E assim, galera, milhares de pessoas morriam também de doença ou fome. Em alguns dos campos, os prisioneiros, principalmente as crianças, eram obrigados a participar de experimentos bizarros nas mãos de médicos nazistas. The physical deterioration of slave laborers was monitored by the camp medical staff in a pseudo-scientific study of malnutrition. Other prisoners were subjected to medical experiments. This involved sterilization, castration, freezing. All inmates were examined regularly by SS doctors to decide when they were no longer useful. Só em Auschwitz, Sobibor e Treblinka, que estavam entre os maiores campos, foram mais de 2 milhões de mortes. Na verdade, galera, até hoje não se sabe exatamente o número exato de mortos, mas estima-se que são mais de 3 milhões de mortos nos campos de concentração. Só que assim, isso só nos campos. Se a gente olhar o Holocausto inteiro, foram mais de 6 milhões de judeus mortos. Um número que correspondia a quase 2/3 dos judeus morando na Europa. Mano, é muito pesado. Em 1942, os conflitos aumentaram em todas as frentes. E os aliados sabiam que derrotar o eixo não seria uma batalha muito fácil, como a situação no norte da África deixava bem claro. Bem, os aliados tinham recuperado vários territórios conquistados pelo eixo, mas no começo de 1942, os alemães empurraram os ingleses até o Egito. Só que eles conseguiram resistir e lançaram uma ofensiva vitoriosa para cima dos nazistas. Ou seja, não tinha nada definido ali. Já lá em cima na União Soviética, os alemães tinham parado a sua investida no final de 1941. Só que eles mantiveram quase todo o território conquistado. E em 1942 lançaram uma nova ofensiva para tentar capturar os poços de petróleo da região do Cáucaso. E nessas eles chegaram até a cidade de Stalingrado, onde rolou uma batalha gigantesca. Os aviões alemães deixaram boa parte da cidade em ruínas. Aí começou o pau entre as infantarias que rolou dentro de Stalingrado. Velho, eram milhares de soldados lutando num espaço minúsculo, praticamente de casa em casa e de rua em rua. E para deixar a parada ainda mais absurda, o Stalin proibiu os civis de deixarem a cidade, achando que isso de alguma maneira iria motivar as forças soviéticas. Ele também ordenou que os soldados soviéticos não retrocedessem em nenhuma hipótese. O lema soviético era nenhum passo para trás. Bem, claramente os soviéticos se fuderam muito lá. Mas no final do ano eles aproveitaram o inverno e lançaram uma ofensiva que cercou as tropas alemãs, que já estavam esgotadas. Vários alemães recuaram e aqueles que ficaram por lá acabaram se rendendo. E assim, muitos historiadores dizem que esse foi o conflito terrestre mais importante da Segunda Guerra Mundial, porque a partir daí os alemães não conseguiram recuperar mais a iniciativa contra a União Soviética. Eles começaram a recuar e recuar cada vez mais. E a parada é que essa derrota não abalou só a moral do exército, mas também do povo alemão.
Bem, se o eixo estava se fudendo lá em cima, no Pacífico a situação era bem diferente. Os japoneses estavam atacando com força total. E como os americanos precisaram de meses para se recuperar do ataque lá do Japão em Pearl Harbor, eles aproveitaram isso para conquistar vários territórios como Singapura e Filipinas. E foi nesse momento que eles perceberam que era hora de acabar de vez com a marinha dos Estados Unidos. Assim, eles planejaram um modo de emboscar a marinha americana. Isso resultou em uma das maiores batalhas navais de todos os tempos. Bem, a ideia dos japoneses era fazer um ataque surpresa no atol de Midway. Só que o que aconteceu? Os americanos interceptaram algumas mensagens dos japoneses e por causa disso eles sabiam exatamente a hora e o local do ataque. E por causa disso eles tiveram como se preparar. Por isso, quando os aviões japoneses começaram a atacar Midway, os americanos estavam prontos e se defenderam imediatamente. E a destruição da pista de pouso de uma das ilhas, que era o primeiro objetivo dos japoneses, não rolou. As the Japanese planes approached their target, anti-aircraft guns burst into action. We were counting on a surprise attack, but when we dropped the bombs, we were surprised that the Americans attacked us so quickly. The only thing I can think of is that they were ready for us. Otherwise, they would not have been able to shoot their machine guns like that. Their response was unbelievably quick. Nisso, os japoneses começaram a se preparar para um novo ataque, quando do nada aparecem as esquadras americanas. E isso meio que bugou os japoneses, porque eles não sabiam se eles atacavam os navios ou então as ilhas. E agora? E o fato deles hesitarem foi fatal, porque minutos depois já tinham milhares de aviões na cabeça dos japoneses. Impressionante saber até que ponto chega o ser humano, né? Destruir a própria raça por bens materiais, por territórios, seja lá o que for, mano. Até onde chega o ser humano de querer destruir a própria raça, mano? A armada japonesa foi quase dizimada no ataque, e esse evento marcou o começo da virada do jogo no Pacífico. E essa virada ficou ainda mais clara pouco depois em Guadalcanal, quando os aliados invadiram a ilha e rolaram vários conflitos. E muitas dessas batalhas terrestres eram foda para os americanos, porque eles não sabiam como lutar no meio daquelas florestas tropicais e tiveram que aprender isso na marra. Bem, os japoneses foram obrigados a abandonar essa ilha em 1943. Só que nisso os aliados já estavam prontos para começar uma ofensiva no Pacífico. Agora o pau ia comer pro lado do eixo. Bem, se 1942 marcou, uma virada na guerra, como eu falei, em 1943 o eixo começou a sentir isso na pele. No Pacífico, a partir de maio, os aliados conquistaram várias ilhas ocupadas pelos japoneses e avançaram ainda mais em direção ao Japão. Já na União Soviética, os alemães e soviéticos passaram meses se preparando para grandes ofensivas. E o primeiro ataque foi o dos alemães na Batalha de Kursk, a maior batalha de tanques da história. Nodoka Madera enviou 5 bits Tier 5 e o pior que é sempre um homem no poder. Homens têm toda essa questão de orgulho ferido e tals. É triste que o futuro de todo mundo está na mão desses homens que parecem crianças birrentas. E o mais triste, por isso que eu não gosto de falar muito sobre política, o mais triste é saber que existem pessoas que dão a vida, que se metem em briga por causa dessas certas pessoas, mano. Eu não... Pra mim, assim, eu não consigo engolir. É intragável engolir que existem pessoas que preferem sacrificar a vida, colocar a cara a tapa por causa desse povo no poder. Os alemães tinham 800 mil fucking soldados e quase 3 mil tanques. Só que o problema é que os soviéticos descobriram que os nazistas iam atacar naquele lugar e reuniram quase 2 milhões de homens e mais de 5 mil tanques. Mano, olha o tamanho disso, velho. Over 20,000 artillery pieces were moved into this area by the Soviets, together with over 3,000 tanks, 2,000 planes, and over 1 million men. True
intelligence sources, the Russians knew when the Germans were going to launch the attack. In a well-planned move, Zhukov ordered the Soviets to launch a preemptive artillery barrage. This strike had the desired result of catching the Germans out in the open during the forming up stage. The ensuing panic and destruction offered a taste of what was to come. Os soviéticos resistiram ao ataque e depois lançaram 2 contra-ataques fulminantes que fizeram os alemães recuarem ainda mais. E essa batalha é marcante porque foi a primeira vez em toda a guerra que um ataque nazista foi cancelado antes do objetivo ser atingido. Isso rolou por ordem do próprio Hitler, que precisava trazer os seus tanques de volta porque os aliados estavam desembarcando na Itália. Só que para falar disso a gente precisa entender o que rolou no norte da África. Depois que as tropas americanas chegaram ali, os alemães sofreram várias derrotas e foram empurrados para a Tunísia. Aí em maio de 1943, os aliados conquistaram a Tunísia e os soldados alemães que ainda estavam ali foram obrigados a se render. E isso encerrou a guerra no norte da África. E agora os aliados tinham um caminho aberto para invadir o sul da Europa. E aí estamos falando, é claro, da Itália. E mano, foi uma puta confusão. Os aliados começaram a bombardear a Itália e em 9 de julho desembarcaram na ilha da Sicília. Só que assim, uma parte do governo italiano queria negociar com os invasores. Tipo, calma, vamos trocar uma ideia. Não chega atirando na cara, calma. Só que o governo sabia que com o Mussolini ali, esse acordo não ia rolar. Então o que eles fizeram? Eles simplesmente tiraram o Mussolini do poder e tacaram ele na cadeia. Aí o governo italiano começou a negociar com os aliados até que em setembro foi declarado a paz. E como parte desse acordo, um mês depois, a Itália foi obrigada a declarar guerra contra a Alemanha. Ou seja, quem assistiu o vídeo da Primeira Guerra Mundial sabe que mais uma vez na história a Itália virou a casaca, mano. Traíra! Só que o Hitler não foi pego de surpresa. Ele estava ligeiro, ele sabia que isso ia acontecer. Então ele foi pra Itália e imediatamente dominou uma grande região lá e tirou o Mussolini da cadeia. Aí surgiu uma nova Itália ali comandada pelo Mussolini. Então a parte da Itália ocupada pelos nazistas virou a República Social Italiana, uma nação subordinada à Alemanha. Agora, o fato do Mussolini estar livre, leve e solto não mudava a situação do eixo, que não era nada boa, principalmente aqui na Europa Ocidental. Foi aí que os aliados começaram a bombardear quem? A Alemanha, principalmente as cidades de Berlim e Hamburgo. A giant firestorm engulfed the city center. Mano, olha que pesadelo, mano. 40,000 people died. 500,000 were made homeless. More raids on the port followed. It was an enormous shock to the German people. E as coisas também não estavam indo bem para os alemães no Atlântico, porque a partir de 1941, a inteligência britânica começou a quebrar os códigos das mensagens alemãs. Um cara que foi essencial para isso foi o matemático Alan Turing, naquela famosa história que é contada no filme O Jogo da Imitação, né, com o ator Benedict Cumberbatch. I like solving problems, Commander. And Enigma is the most difficult problem in the world. Enigma isn't difficult, it's impossible. Good. Let me try, and we'll know for sure, won't we? E a situação foi cada vez mais fudendo pro lado da Alemanha. Em maio de 1943, a Alemanha perdeu mais de 40 submarinos. Então o eixo estava se fudendo em todas as frentes possíveis. E os aliados, que não eram bobos nem nada, viram que o momento era bom e criaram a Força Expedicionária Aliada, que teria a grande missão de invadir a Europa. Bem, era hora de acabar com a guerra. Em 1944 é o ano que a gente pode chamar de o começo do fim, porque a Segunda Guerra Mundial começou a caminhar para o seu fim em todas as frentes. Os Estados Unidos estavam mandando no Pacífico, especialmente por causa do enorme número de submarinos que eles já tinham. Só em 1944 foram mais de 600 navios japoneses afundados pelos submarinos americanos. O objetivo dos aliados ali era conquistar cada vez mais ilhas próximas do Japão, para eles conseguirem montar bases aéreas de onde os famosos bombardeiros B-29 poderiam atacar Tóquio, e para isso eles precisavam dominar as Ilhas Marianas. Então rolaram batalhas importantíssimas nessas ilhas. E praticamente ao mesmo tempo rolou a Batalha das Filipinas, a maior batalha de porta-aviões que já rolou no mundo. Os americanos tinham 130 navios de guerra, incluindo 7 porta-aviões. E a marinha japonesa tinha 5 porta-aviões no meio de 90 embarcações. Para o Império Japonês, a batalha foi um verdadeiro desastre. Eles perderam 3 porta-aviões e praticamente todos os outros aviões. Já os americanos, galera, nenhum barco americano foi afundado. Nenhum. Alguns meses depois, em outubro, as duas marinhas se encontraram de novo na Batalha do Golfo de
de Leyte. Pro Império Japonês, essa batalha era uma questão de vida ou morte, mas eles sabiam que as chances deles eram mínimas. Nessa batalha foi a primeira vez que os japoneses usaram um lance que ficou muito famoso no final da guerra: os kamikazes, que eram pilotos suicidas que enchiam os aviões de explosivos e tentavam se chocar com os navios americanos para fazer eles afundarem. In an attempt to strand the 180,000 troops ashore, the Japanese launched a vicious attack on the U.S. fleet, raining death from the skies. Although they had first hurled kamikazes at American warships months earlier, this time it's not just a few planes, but hundreds. For the next 48 hours, the Japanese launched nearly 900 aircraft. They sink 11 U.S. ships and damage another 22. A batalha no Golfo de Leyte foi meio que o último prego no caixão da marinha japonesa. Tudo o que restava para eles agora era tentar defender o Japão. Bem, e na Europa? A campanha na Itália estava continuando, com vários conflitos como a Batalha de Monte Cassino e a Batalha de Anzio. Em 4 de junho, Roma foi finalmente capturada pelos aliados. E o ano começou bem fodido também para os alemães na União Soviética. Os soviéticos estavam recuperando todos os territórios que os alemães tinham conquistado em 1941. E eles tiveram uma vitória emblemática quando obrigaram os alemães a abandonar o cerco de Leningrado. E esse é aquele cerco que eu falei lá atrás no vídeo, que começou sabe quando? Em 1941. Galera, Leningrado ficou cercado pelo exército nazista por mais ou menos 900 dias. 650 mil civis morreram durante o cerco por causa de fome ou doença. Rolaram até casos de canibalismo, porque a galera simplesmente não tinha o que comer. Inside Leningrad, food supplies to the besieged city had been diminishing throughout the autumn. By late November, they were at their lowest ebb for the entire duration of the siege. Manual workers were receiving only 250 grams of bread per day, 1/3 of their normal requirement. Without water for sanitation and basic medical supplies, disease became inevitable. As winter arrived and temperatures fell to the -20s, thousands began to die each day. Total starvation threatened constantly. To the Germans, collapse seemed imminent. Enquanto os nazistas estavam apanhando cada vez mais na União Soviética, chegou um dia muito especial para essa guerra. O dia é 6 de junho de 1944. E com esse dia chegou também um evento que iria mudar definitivamente a história dessa guerra. E os aliados sabiam que para derrotar a Alemanha eles precisavam primeiro reconquistar a Europa Ocidental. E eles sabiam que a única maneira de fazer isso seria organizando uma invasão com centenas de milhares de soldados. E aí chegamos ao dia D, a maior invasão marítima de todos os tempos. Pouco depois da meia-noite, 24 mil soldados aliados pularam de paraquedas no interior da França, que estava dominado pelos alemães. Aliás, o paraquedismo foi uma das maiores novidades da Segunda Guerra. Ele começou a ser usado porque colocava rapidamente soldados em posições avançadas e estratégicas. E foi exatamente isso que rolou no dia D. Os paraquedistas, que eram tipo uma tropa de elite, tinham a missão de destruir quase todas as pontes da região, menos 2, que deviam ser protegidas para serem usadas pelo... É impressionante como o ser humano, para fazer o mal, é tão inteligente, né? Para fazer atrocidades, fazer o mal... Mano, eles são inteligentes. Aí sim, eles são inteligentes. Com todo o dinheiro que eles gastaram, eles tinham, verba pra fazer tantas pessoas não passarem fome, mas não. A vontade do poder sempre falou mais alto. Os aliados. The 82nd and 101st Airborne Divisions were in action 33 and 24 days respectively. The 82nd, having captured Saint-Mère-Église and secured the bridgehead across the Merderet River, destroyed other river crossings, protected the flank of the 7th Army Corps, and drove west to the Douve River. The 101st seized the areas assigned it, destroyed bridges,
drove on to Carentan to establish a defense area there. E no começo da manhã, milhares de soldados desembarcaram no litoral da Normandia, que fica no noroeste da França, e invadiram as praias da região, que foi dividida em 5 setores: Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. A invasão já foi sangrenta pra caralho, porque as praias eram todas minadas e vigiadas por metralhadoras e canhões alemães. Um filme que retrata muito bem esse dia é o famoso O Resgate do Soldado Ryan, de Steven Spielberg. E galera, os 26 minutos iniciais do filme mostram o Tom Hanks lá desembarcando na praia de Omaha. Nossa senhora! Mudoka mano! Madera enviou 5 bits Tier 5. É estranho pensar que na Segunda Guerra o computador, o refrigerante Fanta foram inventados. Mano! Jesus, Jesus! Bem, a investida deu certo e as praias foram reconquistadas. E a partir dali, os aliados foram avançando cada vez mais. E aos poucos, a França começou a ser reconquistada. E no dia 25 de agosto de 1944, Nossa, a população de Paris foi finalmente libertada do domínio nazista. Barely 3 weeks of headlong advance, the Allied invasion of Europe had liberated most of France. That left Paris, where French resistance fighters now rose up against the German occupation. There seemed little to prevent the Allied onrush from continuing to the German border. E assim, toda essa investida contou com a ajuda de uma parada que ficou muito famosa nesse período: a resistência, que eram civis dos países conquistados que se organizavam para combater o exército alemão, normalmente com missões de sabotagem e assassinato. Isso rolou em vários países como Polônia e Grécia. E a resistência francesa, que era comandada à distância pelo general Charles de Gaulle, que estava exilado na Inglaterra, foi essencial em todo o lance do dia D, especialmente passando informações sobre localização dos exércitos nazistas na França. E assim, galera, depois do dia D rolou uma história bem engraçada da Segunda Guerra Mundial. Não sei se é engraçado, mas é curioso. Um dia, 2 franceses estavam dando um rolê numa dessas regiões que os aliados já tinham reconquistados e viram 4 soldados americanos carregando um tanque na mão. Como assim, mano? Eram super-heróis? É o nascimento ali do Capitão América? Não! O lance é que os americanos tinham mandado artistas e técnicos de efeitos especiais para enganar os nazistas. Olha isso! Olha que maluco, os caras faziam tanques infláveis ou pintados em placas de madeira. Então quando os alemães olhavam aquilo de longe, achavam que tinha um puta exército enorme ali, quando na verdade não tinha porra nenhuma. E os caras ainda usavam efeitos sonoros para deixar tudo mais real, velho. Incrível a criatividade americana. Only nothing of what the Germans heard or saw was real. It was an elaborate ruse, one of many that a small group of American soldiers staged to distract the enemy. They were called the Ghost Army. No final do ano, os aliados também lançaram a Operação Market Garden. E 40 mil paraquedistas aterrissaram na Holanda para tentar invadir o norte da Alemanha. O plano não funcionou, mas mesmo assim a situação dos alemães estava começando a ficar desesperadora. Isso porque agora eles estavam apanhando em todos os lugares possíveis. E na Itália, quem estava no meio disso era a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Quando a guerra começou, o Brasil meio que ficou neutro, porque a gente tinha relações comerciais tanto com a galera do eixo como com os aliados. Aliás, Getúlio Vargas, que era o presidente do Brasil na época e que tinha criado uma ditadura no país, simpatizava muito com esse lance de fascismo, sabe? Ele curtia esse lance. Mas aí os Estados Unidos começou a fazer pressão pro Brasil entrar na guerra e rolaram vários acordos entre os dois países. Nessa época, os americanos até mesmo construíram bases militares no Nordeste brasileiro para proteger o Atlântico. Os Estados Unidos querem os países do continente engajados em seu esforço de guerra. Oferecem acordos comerciais para fazer o Brasil romper com a Alemanha. Getúlio Vargas exige a construção de uma usina siderúrgica visando desenvolver a indústria nacional, mas as empresas americanas vetam. A indústria alemã Krupp aparece como candidata a construir a siderúrgica. Imediatamente, os Estados Unidos recuam e oferecem um financiamento de 20 milhões de dólares para a construção da usina. O Brasil alia-se aos Estados Unidos e rompe com as potências do eixo.
Mais de 50 mil nordestinos são enviados à Amazônia para trabalhar na extração da borracha necessária à indústria bélica norte-americana. E assim, quando os navios brasileiros começaram a ser afundados pela marinha alemã, o povo começou a exigir que o país entrasse pra valer na guerra. E os americanos pressionaram ainda mais, prometendo ajudar a construir a primeira siderúrgica brasileira. Então, em agosto de 1942, o Brasil declarou guerra contra o eixo. Só que os soldados brasileiros só foram enviados para a Europa em 1944. Isso porque o nosso exército estava completamente despreparado para uma guerra. Tanto é que quando eles chegaram na Europa, precisaram receber treinamento e armas mais modernas dos americanos. Todo o nosso equipamento, né? Antes também e hoje em dia também. passou a ser americano. Pois é. Nem preciso falar nada, né? O peixe morre pela boca, é sempre assim. Preciso pensar que nessa ocasião o Brasil não tinha qualquer indústria. Tudo que nós tínhamos, tudo que o soldado usava, era ou importado ou cedido pelos americanos. Só que assim, os nossos brazucas lutaram com garra lá na Itália. Em setembro, eles conseguiram vitórias em algumas batalhas menores. Aí entraram num conflito bem complicado, que foi a tomada de Monte Castello, que era uma região montanhosa e bem defendida pelos alemães. As primeiras operações no Vale do Reno resumiram-se a 4 ataques mal-sucedidos contra o baluarte de Monte Castello. As condições de tempo adversas impediram o apoio da Força Aérea e a participação dos carros de combate. Além disso, faltava experiência à nossa tropa, levada prematuramente à frente de combate por força dos acontecimentos. Isso tudo possibilitava os contra-ataques dos alemães, causando centenas de baixas entre nossos soldados. A batalha durou 3 meses no meio de um inverno. Um inverno daquele... Deixa eu ficar quieta. Aquele fudido com temperatura abaixo de 0, né? E a gente brasileiro não tá nem um pouco acostumado com essa porra. E por isso no início não deu muito certo, a gente tava com frio. Mas aí em fevereiro de 1945, uma força de ataque composta por brasileiros e americanos conseguiu derrotar os alemães. Às 5h30 do dia 21 de fevereiro de 1945, com o apoio de forte barragem de fogos, foi desencadeado o ataque definitivo às posições alemãs em Monte Castello. E, com ardor combativo, nossos soldados apossaram-se daquelas posições estratégicas. Depois disso, os exércitos brasileiros ainda lutariam ao lado dos franceses para defender a fronteira da Itália. Isso sem falar das missões aéreas executadas por pilotos brasileiros, os céus italianos, que também mandaram muito bem. Diferente da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, dessa vez, nosso exército brasileiro mandou muito bem e teve uma participação muito importante na guerra. Entrou em 1945, a derrota do eixo já era meio que inevitável. Na Europa, os ataques aéreos dos aliados nas cidades alemãs estavam cada vez mais insanos. Dresden, que era onde ficavam muitas fábricas de armas alemãs, foi completamente destruída. E eu não estou falando só da fábrica, galera, e sim da cidade inteira. E assim, pouco antes, no final de 1944, os alemães lançaram uma ofensiva contra os aliados que estavam lá na França. O objetivo era meio que tentar dividir os exércitos aliados. Só que eles não conseguiram, não deu em nada. E no final de janeiro de 45, eles já começaram a recuar de novo. Enquanto isso, lá em cima, os soviéticos já estavam chegando na Polônia. Ou seja, todo mundo estava cada vez mais perto da Alemanha. É aí que começou um lance chamado Marcha para Berlim, que foi literalmente uma corrida, porque todos os aliados queriam colocar o pé em Berlim, porque obviamente queriam colocar suas mãos em Hitler. Stalin had successfully laid the foundations for the future Soviet bloc. He could now, at last, move on to Germany. But in the West, Allied forces were also approaching the German border. The race was on to be the first to take Todo mundo queria pegar o demônio. Bem, quem chegou primeiro na capital da Alemanha foram os soviéticos. Em 16 de abril de 1945 começou o último grande conflito na Europa, a Batalha de Berlim. A cidade foi cercada pelos soviéticos. O Castanhari vai falar, mas até o último esse demônio foi um filho da puta. Até o último. Que começaram a bombardear a capital nazista. Como o exército alemão estava destroçado, a defesa da cidade foi reforçada por garotos da juventude hitlerista e até mesmo por veteranos da Primeira Guerra Mundial. For men, even the very young and the very old, the penalty for trying to leave was death. E em 30 de abril, os invasores chegaram ao Reichstag, o prédio do parlamento.
Then, on the morning of April the 30th, Soviet troops began an assault on the Reichstag, the German Parliament building. Stalin regarded it as the symbol of Nazi power. They were stopped by heavy fire. So they blasted the building at point-blank range with heavy artillery. That evening, the Russians stormed it. Enquanto tudo isso rolava, o Hitler e sua recém-esposa Eva Braun cometeram suicídio dentro de um bunker que eles estavam se escondendo já há algum tempo. O seu cadáver foi queimado porque ele não queria que seu corpo virasse troféu de guerra nas mãos dos soviéticos. Ich werde mir nicht anders als Fräulein Braun an meine Frau selbst das Leben nehmen. Ich möchte aber nicht, dass meine Leiche von den Russen in einem Panoptikum ausgestellt wird. Ich darf dem Russen weder tot noch lebendig in die Hände fallen. Ich will sofort danach verbrannt werden und für immer unentdeckt sein. E ele estava certo, porque 2 dias antes disso, o Mussolini foi capturado por membros da resistência italiana e foi fuzilado. Seu corpo e o da sua companheira foram levados para Milão e ficaram expostos durante vários dias em praça pública. Mas vamos voltar para Berlim. Os soldados alemães existiram um tempo ainda dentro do Reichstag, mas aí em 2 de maio o prédio foi completamente tomado. E quando a bandeira soviética apareceu no topo do prédio, o mundo soube que a Alemanha nazista finalmente havia caído. It would take 4 hours before the red flag would be hoisted on one of the towers. The next morning, May the 1st, 1945, the event was restaged for the cameras. But by then, Hitler was already dead. Assim, em 7 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu e a guerra na Europa havia terminado. Eisenhower's Chief of Staff, Walter Bedell Smith, signed for the Western Allies. General Ivan Suslaporov signed for the Soviet Union. Então beleza, Castari, acabou a guerra? Não acabou, você sabe por quê, eu ainda não falei de um fato muito importante, né? Já que a guerra ainda continuava no Pacífico. E assim, desde o começo do ano, os aliados estavam bombardeando cidades inteiras no Japão para derrubar a moral do povo japonês. E muitas batalhas terrestres ainda rolavam, com os aliados conquistando cada vez mais território. Um desses conflitos foi a Batalha de Iwo Jima, aquela que tem a famosa foto dos fuzileiros erguendo a bandeira dos Estados Unidos. On February the 23rd, 1945, a U.S. platoon led by First Lieutenant Harold Schreier began the final assault, carrying with them a small U.S. flag. They reached the summit and raised their flag using a piece of piping as a pole. Marine Corps photographers Staff Sergeant Louis Lowry captured the scene with a few precious photographs. The moment was immortalized by photographer Joe Rosenthal with one of the most iconic photographs of the war. Os japoneses estavam praticamente derrotados. E nem mesmo a morte do presidente americano Franklin Roosevelt em 12 de abril mudou esse cenário. Os Estados Unidos continuou atacando. Bem, quem assumiu a presidência foi Harry Truman. E a campanha ofensiva contra o Japão continuou com força total. Os Estados Unidos estavam cada vez conquistando mais ilhas e claramente o Império Japonês estava ruindo e os aliados estavam exigindo uma rendição, só que os japoneses se recusavam a se render. When Truman sailed to Europe on July the 7th for his meeting with Stalin and Churchill, he knew, through intercepted messages, that Japan wanted an end to the war, but not unconditional surrender. Truman and Burns now had several options open to them. They could modify the surrender terms. They could encourage the Russians to invade Manchuria. They could demonstrate the atomic bomb. They could invade Japan itself. Foi aí que aconteceu uma das maiores atrocidades da Segunda Guerra Mundial. E vocês sabem do que eu estou falando. Mano, sim. Na manhã de 6 de agosto de 1945, um avião B-29 chamado de Enola Gay sobrevoou Hiroshima e soltou a famosa bomba atômica de urânio, batizada de Little Boy pelos americanos, que explodiu 500 metros acima da cidade. Mano, nossa senhora. The uranium bomb
had the power of nearly Aí 13,000 sim tons of morreu gente TNT. pra caralho. The temperature beneath the mushroom cloud reached 5,000 degrees centigrade. 80 mil pessoas morreram instantaneamente com a explosão e 75 mil ficaram feridas. Boa parte da cidade ficou em ruínas. Estimates of the death toll vary hugely. Some put it at 40,000 people, others at 100,000. Tudo isso, galera, com uma única bomba. Estava começando a era das armas nucleares. E assim, durante todo o período da guerra rolou uma corrida armamentista. E em 1939, vários cientistas que haviam fugido da Europa para os Estados Unidos, entre eles Albert Einstein, alertaram o governo que existia o risco do Hitler construir uma bomba atômica e que isso seria perigoso demais. Agora a gente pensa, né? Se na época eles já tinham recursos para fazer uma bomba desse nível, imagina nos dias de hoje. Imagina nos dias de hoje o que o humano não seria capaz de fazer com todos os recursos que existe hoje em dia. Se na época que já era algo mais difícil fizeram um negócio desse, mano, hoje em dia seria Discovered fission of the uranium nucleus, bringing the Third Reich one step closer to discovering the secret of the atomic bomb. Fear of German research stimulated activity in the United States and England. Fear that German scientists could produce weapons of great devastation. In the fall of 1939, Dr. Albert Einstein wrote his now famous letter to President Roosevelt, explaining the urgency of work on uranium fission. Roosevelt, a man of action, moved swiftly. An advisory committee on uranium was appointed. Assim, os Estados Unidos criaram o Projeto Manhattan para tentar construir uma bomba atômica antes dos outros países. E eles conseguiram, galera. Como o povo de Hiroshima iria descobrir da pior maneira possível. Galera, essa bomba tinha urânio dentro dela. Só que se você acha que ela era lotada de urânio, você está enganado. A quantidade de urânio que tinha lá dentro era do tamanho de uma bola de tênis. Só que isso foi suficiente para uma explosão equivalente a 15 mil toneladas de dinamite. For 3 years, Allied scientists had been working on an atom bomb, a weapon that draws on the vast quantities of energy released when an atom is split. It would have an unimaginable destructive force. Ai, mano, é muito pesado. Mano, deve ter sido assim mesmo, mano. Nossa senhora. É claro que nem todas as vítimas da bomba morreram na hora da explosão. Milhares de pessoas continuaram morrendo por causa da radiação, mesmo meses ou anos depois do final da guerra. Aliás, cerca de 2.000 pessoas que foram afetadas pelas bombas atômicas no Japão ainda estão vivas e algumas delas ainda sofrem de doenças por causa da radiação. Japan is still counting the cost of the A-bombs. The government makes monthly healthcare payments to the survivors to help with treatment, not just for the physical effects of radiation exposure, but also the psychological impact. Many of them come to this clinic set up especially for the Hibakusha in Hiroshima. この中には300人の被爆者の方が生活しておられます。 E se já não fosse suficiente, 3 dias depois da bomba lançada em Hiroshima, os Estados Unidos lançou outra em Nagasaki, destruindo completamente a cidade. Fat Man was dropped on the major military port of Nagasaki. The plutonium bomb was even more powerful. In fact, the bomb fell way off target, but it still caused massive destruction. Between 35,000 and 50,000 people are estimated to have died in the explosion. Bem, obviamente, 3 dias depois disso, o Japão se rendeu. A Segunda Guerra Mundial chegava ao seu final de uma forma absolutamente violenta. E claramente o mundo nunca mais seria o mesmo. Boa parte das consequências da Segunda Guerra são muito conhecidas. Vários líderes nazistas escaparam da Europa. Muitos foram presos e condenados por crimes de guerra, especialmente por causa do Holocausto. Leading Nazis like Hermann Göring, head of Hitler's Air Force, were rounded up
and paraded in front of the cameras. Other top Nazis arrested included civilian leaders like Albert Speer and military leaders like Jodl and Dönitz. They would be put on trial in the German city of Nuremberg for crimes against humanity. The Nazi leadership received sentences ranging from the death penalty to 10 years in prison. E claramente o Holocausto ainda deixa suas marcas no mundo. E não é à toa, galera, porque foi uma das coisas mais violentas, traumáticas e insanas que a humanidade já cometeu. É definitivamente algo vergonhoso na história do mundo, mas que não pode ser esquecido para nunca ser repetido. Politicamente falando, uma consequência importante da guerra foi a criação de muitos outros países no mundo, como o Estado de Israel e antigas colônias dos países europeus que se tornaram independentes. E é claro, a criação da ONU, que substituiu a Liga das Nações. O final da Segunda Guerra também deu início, algum tempo depois, à Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. E um dos países que mais se fudeu com isso foi a Alemanha, que depois da guerra ficou dividida entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E o símbolo mais famoso dessa divisão, claramente você se lembra, foi o Muro de Berlim. Logo, um muro provisório de 156 quilômetros circundou Berlim Ocidental e seus mais de 2 milhões de cidadãos. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Guerra Fria, veja o meu vídeo Como o Homem Chegou até a Lua, que lá eu falo um pouquinho mais de Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética. Bem, e a partir do fim da guerra, o mundo começou a morrer de medo de um ataque nuclear. Na real, até hoje é discutido o fato de que se era necessário mesmo jogar as bombas atômicas no Japão. Aliás, muitos historiadores dizem que não era necessário, porque o país já estava praticamente derrotado. Os americanos dizem que usaram a bomba porque senão teriam que invadir o Japão e muitas pessoas iriam morrer. Não, mas a gente sabe que isso maldade. não é verdade, não é, Estados Unidos? Na verdade, esses historiadores dizem que o verdadeiro motivo para os Estados Unidos ter lançado a bomba foi para mostrar para a União Soviética que eles tinham aquela tecnologia. Olha, Soviética, quem manda nessa porra sou eu. Temos bomba atômica, hein? Pau no seu cu. Inclusive, durante muito tempo, muita gente pensava que uma terceira guerra mundial era uma questão de tempo. Felizmente, a terceira guerra não rolou. Mesmo porque uma terceira guerra mundial seria praticamente impossível de acontecer, já que ela poderia ser definida basicamente apertando um botão e lançando uma bomba atômica em algum país que iria destruir ele na hora, e depois outro país ia lançar outra e o mundo ia acabar, ia ser o fim do mundo. De qualquer maneira, tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial precisam ser lembradas sempre, porque isso serve de alerta, porque elas mostraram um lado muito mais sombrio da nossa humanidade. Um lado que é despertado em momentos de ira, um lado que é despertado em um momento onde perdemos a razão. Toda a violência trazida pela guerra, da maneira que foi, não é algo natural. E o ser humano não precisa aceitar isso como parte dele. E assim, galera, sempre existirá a possibilidade de resolver qualquer tipo de conflito no diálogo, com diplomacia, de forma pacífica, sem que pessoas inocentes que não escolheram pela guerra tenham que sofrer por isso. Crianças, mulheres, homens que não escolheram a violência não podem ser forçados a ela. Estamos no topo da cadeia alimentar por um motivo. Nossa capacidade de se comunicar, de se organizar, nossa capacidade de evoluir, de prosperar, sempre crescendo e evoluindo juntos, como uma comunidade. Bem, se Deus quiser, talvez um dia todas as nossas diferenças sejam deixadas de lado, por um bem maior, a felicidade coletiva e a paz entre todas as pessoas. E eu de coração acredito que isso é possível e espero de verdade que os meus filhos possam viver nesse mundo. Um mundo sem uma terceira guerra mundial. The spirit of man has awakened. The soul of man has gone forth. Do jeito que o humano Grant é us the um wisdom ser and the podre, vision to comprehend the greatness of man's spirit. o humano é To muito suffer podre. and endure so hugely for a goal beyond his own greenspan. We are all of us children of earth. Grant us that simple knowledge. If our brothers are oppressed, then we are oppressed. If they hunger, we hunger. If their freedom is taken away, our freedom is not secure. Grant us a common faith that man shall know bread and peace, that he shall know justice and righteousness, freedom and security, an equal opportunity and an equal chance to do his best, not only in our own lands, but throughout the world. And in that faith, let us march toward the clean world our hands can make. Amen.
E esse foi o Nostalgia História Segunda Guerra Mundial. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, comentem temas aqui embaixo nos comentários, mostrem esse vídeo para todos seus amigos. As bombas de Hiroshima e Nagasaki, o acidente da usina de Chernobyl, a corrida espacial, a separação das Coreias, a criação e a queda do Muro de Berlim. É triste pensar que tem gente aqui no Brasil que se declara nazista e outros que apoiam a criação de um partido nazista. Eu acho que quem apoia uma coisa desse nível não tem noção do que é, mano, saber o que é certo e o que é errado nessa vida. Porque achar legal, achar que foi certo, achar que teve motivos, mano, nenhum motivo justifica tudo o que aconteceu. Nada. Por isso que eu falo, o ser humano é a pior espécie. É a pior espécie. É horrível ver como o próprio ser humano destrói a própria espécie. Por poder, por dinheiro, por seja lá o que for. É horrível. É horrível e é impressionante como pra fazer o mal o ser humano é muito inteligente. E como eu falei, dá medo de pensar que se na época que não tinha tanta tecnologia, já fizeram o que fizeram. Hoje em dia, mano, não dá nem pra pensar o poder que esse povo tem nas mãos, porque se antes foi algo não simples, mas foi algo que eles conseguiram fazer, hoje em dia, com a tecnologia, com tudo que temos hoje em dia, mano, ia ser o verdadeiro fim.